O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Glória. Amém. Podemos nos sentar. O texto apresentado a nós como primeira leitura é a descrição do episódio histórico da morte de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Um homem robusto, talentoso, valente, cujo próprio nome quer dizer o desejado. Como assim nós nos encantamos, não é? Há um salmo que diz, por ironia, aquilo que certamente não nenhuma das senhoras, mas alguma cunhada ou uma vizinha deve ter se experimentado em algum momento da vida. Há um salmo que diz que Deus não se deleita nos músculos dos homens. Não podemos dizer, ao mesmo tempo, sempre assim, dos momentos dos encantos da juventude. Pois bem, Saul era esse homem perfeito, inventivo, valente, promissor, que termina a vida perdido de si e vítima de si mesmo, não é? Porque essa é uma maldição que existe nos cargos, no poder, na liderança. A gente pode ficar muito convencido de ter uma clareza sobre aquilo que é o certo e terminar tropeçando nas pequenas coisas, no próprio ego, na própria vaidade, nas próprias ambições. Já que, como insisto, né, e quando a frase de uma série de que gosto muito, Vikings, o poder atrai o pior e corrompe os melhores. Portanto, Davi, em sendo talentoso, e Saul, em sendo talentoso e esplendoroso, atraiu para si o pior e termina a vida com o coração corrompido. O texto não diz, mas ele tira a própria vida. Portanto, podemos compreender a que desespero, a que falta de sentido ele foi levado na medida em que tropeçou em si, na própria ganância. Desesperou-se de si, desesperou-se de Deus. Assim, na medida em que o texto diz da queda de Saul, que vai sendo progressiva, não é? Ao longo do livro de Samuel, do 1º e 2º Samuel, ele vai dizendo da ascensão de Davi, que é o jovem ungido, escolhido para substituir Saul, se nós assim poderíamos dizer, que vem no sentido totalmente contrário. Se Saul é talentoso, robusto, promissor, Davi, não obstante tenha uma aparência bela, é um jovenzinho muito franzino. O último dos filhos de Jessé, que tinha uma profissão que não era muito benquista no Antigo Testamento, que era ser pastor de ovelhas. E é precisamente nesse paradoxo, nesse contraditório, que Deus revela a sua graça. Está aqui, já no Antigo Testamento, aquilo que fará notar o apóstolo Paulo e que serve muito para o nosso tempo, já que hoje nós somos desesperados pelo sucesso, escravos da performance e vivemos à busca de teologias da prosperidade. Quer saber que o fracasso tende a ser um bom conselheiro e é precisamente quando nós estamos nos sentindo fracos que a gente descobre a nossa força, não é? Porque nada mais terrível, nada mais degradante do que alguém que julgue que não tem mais o que aprender, que não tem que escutar e que não tem que amadurecer e que crescer. Acha que já está pronto, que já está bem resolvido, que já sabe de tudo. Uma pessoa assim que se fecha para a graça, para o aprendizado, para o desenvolvimento e, sobretudo, a experiência transformadora do fracasso. Davi foi um rei que teve fracassos. Era um homem que tinha lá os seus avessos, mas, no entanto, nunca deixou de confiar na graça de Deus. Sempre buscou ser um rei segundo o coração de Deus. E aqui está apresentado, no versículo 12 desta primeira leitura. Porque ele, ao receber a notícia daquele emissário que vem dos flancos na guerra de Israel contra os amalecitas, chora a morte de um inimigo. E nós poderíamos dizer que uma pessoa é gente boa quando trata bem os seus amigos. E é, inclusive, um indício de caráter.
mas eu diria que é ainda mais revelador da nobreza de uma alma quando uma pessoa é capaz de ser fiel aos próprios inimigos, tendo lealdade com quem lhe fere, com quem lhe puxa o tapete. É assim, nesse momento, onde tudo, inclusive, estaria a favor de retribuir na mesma moeda, que nós podemos saber sobre o equilíbrio, sobre a inteligência emocional e sobre a nobreza de uma pessoa. Assim é Davi. No momento em que ele toma conhecimento da morte de Saul, que o queria matar, ele faz jus ao título que recebeu alguns bons capítulos atrás, em 1 Samuel, que é o título de Nagid, ou seja, príncipe, líder. Nós nos iludimos imaginando que o que caracteriza a liderança é poder mandar e desmandar. Na verdade, se tem uma coisa que a gente toma consciência quando se torna líder, gerente de alguma coisa, é que para mandar bem a gente tem que saber obedecer. Porque é sabendo obedecer às normas, sabendo o que é o nosso para além do meu e do seu, é que a gente consegue ser uma boa líder e um bom líder. Do contrário, a gente é um tirano, uma pessoa mal resolvida, um gestor com vícios de criança. O príncipe, o Nagid, deve ser um líder. E Davi mostra isso ao longo de sua vida, sendo o príncipe, ou seja, o primeiro, né? Príncipe, princípio, primeiro, né? Por isso os príncipes e as princesas, a etimologia quer dizer isso, que acompanha Israel nos momentos da casa em festa e nos momentos da casa em luto. Hoje não acontece assim, não é? Quando os líderes deste mundo fazem guerras para ganhar dinheiro, eles colocam nossos filhos e nossos netos nos flancos. Mas no mundo antigo, era um sinal de vigor, de força, de seriedade do líder, ele ir à frente. Tanto que é assim, por exemplo, que morre um grande rei da nossa história ocidental, que é o Ricardo Coração de Leão, quando tentando reconquistar as terras de Jerusalém, na volta para a Inglaterra, é assassinado com uma flechada. Ele estava na frente, esse é o lugar do rei. Não por ódio àquilo que está na frente, para defender aquilo que está atrás, né? Porque se ele não for o primeiro a estar convencido do valor da luta, da sinceridade dos propósitos, como é que ele vai convencer o que está atrás? Confúcio diz isso num dos seus escritos, no século VI a.C. Se um líder desejar o bem, o povo será bom. O grande desafio do líder é ser ele mesmo, ou da líder, não é? Ele mesmo, uma encarnação das virtudes que ele defende. Não só dizendo, mas fazendo, incentivando, estando à frente e sendo o primeiro a servir. Como fiz notar algumas homilias atrás, a igreja nos faz chamar os bispos de príncipes da igreja. Essa é uma linguagem que está ainda hoje no Código de Direito Canônico. Portanto, Dom Valmor é, do ponto de vista canônico, um príncipe na Arquidiocese de Belo Horizonte. E nós, súditos, segundo a linguagem do Código de Direito Canônico. Como brinco, no momento da ordenação, a gente coloca a mão no meio da mão do bispo e assina um cheque em branco, pior do que o casamento, né? Porque uma coisa é obedecer a Dom Valmor, que é gente boa. O que me preocupa é o próximo, que certamente o fará melhor. Então, quando nós colocamos ali como padres a mão no meio da mão do bispo, a gente diz, prometo respeito e obediência a ti e aos seus sucessores. E Dom Valmor tem uma expressão que é muito tradutora da lisura, da consciência que ele tem do seu ministério. Ele chama a si mesmo de primeiro servidor. E graças a Deus ele sabe disso, porque um bispo que não vivesse para servir, não serviria para ser bispo. Isso se aplica a Dom Valmor, a mim como padre, a você na sua casa e no seu ambiente de trabalho. Se somos líderes, se somos os primeiros, se somos encarregados, temos que nos ver como servidores, porque do contrário tropeçaremos em nós e faremos também os outros tropeçarem. No versículo 12, então, desta leitura, aqui a tradução do lecionário diz que Davi lamenta a morte desse seu inimigo, que é Saul. Mas a Bíblia da CNBB, numa tradução um pouco mais fiel, fala de um pranto. Eu gosto desse verbo, prantear, porque tem gente que murmura e tem gente que é melancólica o tempo inteiro e que reclama. Aí não é bom, né? Mas o prantear não, né? Quando a gente pranteia, significa que a gente transformou a dor, a gente transformou uma emoção, uma decepção num sentimento profundo. Tanto que depois de prantear, ou no meio do seu pranto, o texto diz que Davi se põe a cantar. Quando a gente está sofrendo, a gente canta, não é?
o canto os males espanta, porque ao cantar, a gente, com a poesia, mais ou menos vai ajudando a alma a se curar, entende? Então, e aqui uma lição espiritual e psicológica muito importante, há sempre algo de transformador, de renovador, de amadurecedor na maneira com a qual a gente lida com o sofrimento, na maneira que a gente é atravessado por alguma expectativa. Toda notícia ruim pode ser mais do que uma ocasião de tristeza, de melancolia e de murmuração, mas uma oportunidade de fazer o parto, prantear, partejar de sentimentos profundos, de uma nova rota, de uma redescoberta de valores essenciais e também de si, daquilo que mais importa dentro de nós, em nossas escolhas. Davi sente a dor, aprende com a dor e se transforma com a dor. Sente a dor, ser perseguido, incompreendido, tira da dor um ensinamento e se deixa transformar, porque esta dor o aquilata, esta dor faz o polimento da sua alma e o prepara para ser o cargo que vem à frente, rei não só de Israel, mas também agora de Judá. Quero me ater a isso. No versículo 26, se diz que Davi chora a morte do seu amigo, que é Jonatas, que é filho de Saul. Então, a Bíblia mostra, em 1ª, 2ª Samuel, que Davi tinha uma amizade muito grande com Jonatas. E há uma expressão aqui até muito engraçada, não é? Versículo 26, no seu canto, Davi faz aquilo que todo homem certamente já fez em algum momento, numa roda de bar. Choro por ti, meu amigo Jonatas, tu que eras tão querido, tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Não tenho dúvida de que os homens tendem a amar as mulheres, mas você já reparou a diferença da felicidade da cara de um marido na porta de uma loja de conveniência e de quando ele está junto com os amigos no bar? Nós amamos as mulheres, sem sombra de dúvida nenhuma, não é? Uma mulher é uma metáfora, e todo homem, se é sábio, vai procurar se casar com uma mulher e fazê-la feliz. Mas, evidentemente, a gente fica muito, muito feliz quando nós encontramos, seja no futebol, seja fazendo piada, seja quase morrendo, né? Os homens vivem menos porque se arriscam mais e nós estamos com nossos amigos. Assim, Davi traduz a relação que ele tinha com Jonatas, que era uma amizade muito sincera, uma amizade entregue, de uma afeição comprovada, e ele está chorando a dor do seu amigo. E também chora a dor do seu pai. E algo interessante, né? Talvez até por conta da amizade que ele tinha com Jonatas, ele dissimula os defeitos do pai dele, não é? Às vezes a gente tem amizade com determinadas pessoas, a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que uma pessoa assim pode ter saído dessa família, né? Vamos aceitar, veio tudo no combo, né? Fazer o quê? Então, Davi é capaz de dissimular, inclusive as ofensas de Saul, talvez por conta da sua amizade sincera com relação a Jonatas, né? Lembrando do que diz Dostoiévski quando fala que amar alguém é imaginar esta pessoa como Deus, é ver essa pessoa como Deus a imagina, não é? Às vezes nós não amamos uma pessoa porque ela merece, nós amamos porque a gente olha ela segundo o olhar de uma outra pessoa que a ama como pai, como mãe, como amigo, e que nos faz insistir que aquela pessoa vale a pena, mesmo quando se a gente fizesse assim, um cálculo dos prós e dos contras, a gente tenderia a se afastar daquela pessoa, porque a soma daquilo que dela se vê não é assim tão agradável. Além de amar esse amigo, Davi também mostra o seu amor ao seu inimigo. E aqui também um ensinamento espiritual muito profundo para nós. Todo inimigo é sempre um espelho, que nos atrapalha ou que vai nos ajudar a nós nos arrumarmos. Nos atrapalha porque, na verdade, o inimigo é sempre um eco daquilo que está devidamente aceito e digerido ou não dentro de nós. A dificuldade não raro de perdoar alguém que nos ofendeu é porque o amor caminha juntinho com o ódio. E algo daquela pessoa nos provoca naquilo que é um defeito em nós. Porque algo que aquela pessoa disse nos fez lembrar de alguma coisa que eu ainda não aceito dentro de mim.
porque algo naquilo que aquela pessoa fez me faz pensar como é que eu fui tolo. Então o problema não é perdoar aquela outra pessoa, mas eu aceitar o narciso que se quebrou quando ela atravessou a expectativa que eu tinha sobre ela. Então o inimigo é sempre um espelho daquilo que talvez ainda não esteja aceito em nós, daquilo que ainda em nós esteja avesso e mal digerido. E é a partir também desse inimigo que a gente se arruma, porque uma pessoa que nos irrita nos conhece e nos domina. Então, se tem uma maneira boa da gente equilibrar os nossos sentimentos, os nossos propósitos, da gente ter certeza realmente se é interesse da empresa ou não apenas um capricho pessoal nosso, é dar atenção àquilo que o nosso inimigo está dizendo. Porque se a gente colocar sob suspeita os nossos pensamentos, tiver um distanciamento crítico daquilo que a gente imagina que seja a rota correta, a partir daquilo que o inimigo está dizendo, não só lhe dando lugar de cálice, mas lugar de fala, a gente vai poder peneirar bem os nossos sentimentos. E aí vai poder dizer, não, de fato, nesse ponto você tem razão, nesse ponto não. Não, realmente esse aqui é um problema que eu vou ter que arrumar no apartamento de cima. O problema não é o seu encanamento, não, mas é algum buraco que eu furei aqui na parede, entende? Quando damos atenção aos nossos inimigos, aprendemos algo sobre nós, algo sobre os nossos sentimentos, e é isso que nos ajudará a encontrar a verdade, para além da nossa suspeita, do nosso julgamento, da nossa infantilidade e da nossa pressuposição. Inclusive também, se quisermos lidar bem com os nossos inimigos e ainda não dermos conta de sermos nobres como Davi, lembremos do conselho de Napoleão Bonaparte, quando ele diz que a gente nunca deve interromper um inimigo quando ele estiver fazendo besteira. Então, às vezes, até por um pouquinho de sacanagem, a gente tem que deixar os inimigos fazer o que eles querem, né? Lá na frente, talvez eles aprendem. Esse é o conselho de Napoleão, nunca interromper o inimigo quando ele estiver fazendo uma besteira. No versículo 19, terminando a reflexão sobre a primeira leitura, vemos no canto, no pranto, no parto, no aprendizado e na ressignificação de Davi, a coragem, a nobreza de chamar Saul de a glória de Israel. A glória de Israel jaz ferida. E enquanto estava preparando essa homilia, eu me lembrei de um dos discursos de uma estadista brasileira, a Dilma. Eu falo sempre com ironia, cada um que se vire com o que quiser, não é para ser direita ou esquerda, mas eu gosto de brincar com aquilo que escuto. Um discurso da Dilma, quando ela dizia assim, nem quem ganhar ou perder vai perder, vai todo mundo perder. Olha, dificilmente um discurso de uma estadista traduziu tão bem o que Davi está cantando. Quando a gente briga com alguém, com um inimigo, ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Entende? Essa é a consciência que nos ajuda a dar calmaria aos nossos sentimentos e à nossa ira. Porque, para completar Dilma com outro sábio, que é Confúcio, quando a gente parte numa jornada em direção à vingança do nosso inimigo, a primeira providência tem que ser abrir duas covas, porque os dois vão morrer de um jeito ou de outro, fisicamente, espiritualmente, na família e por aí vai. Então escutemos Dilma e escutemos Confúcio. Quando a gente está muito bravo, muito enraivecido, muito ferido no seu narciso, muito humilhado, muito ofendido, nem quem ganhar ou perder vai perder. Nessa idiotice vai todo mundo perder. Termino essa reflexão com um olhar sobre o Evangelho, porque nós vemos que Jesus, em sendo santo, em sendo filho de Deus, teve um problema que todo mundo tem, que é parentes chatos. Vemos aqui, no versículo 21, desse evangelho curtíssimo, como é próprio de Marcos, Jesus está começando a curar, evangelizando e por aí vai, e os parentes vão até ele para dizer que ele está louco, para dizer que ele está fora de si. E aí vemos uma lição muito importante sobre como temos que ter equilíbrio afetivo. Como a maturidade tem a ver com romper com fantasmas dos nossos passados. Às vezes colocando fim a ciclos de ressentimento, a ciclos malditos que nós recebemos de quem veio atrás de nós. E que a gente continua repetindo dos nossos filhos e que vão se tornando uma cadeia de maldição a quem vem à frente. Hoje poderíamos dizer, Jesus, que era um coaching, não é? Um coaching do mundo antigo, ele sabia muito bem que a gente tem que tomar cuidado com relações tóxicas.
Então, ao invés de brigar com os parentes, ao invés de xingar, Jesus passa no meio deles e segue adiante, porque ele tem equilíbrio afetivo, porque ele repousa na verdade da própria pessoa e está convicto do seu horizonte. Entende que os parentes, que os inimigos, aqueles que estão contra nós, são um espelho, e que determinadas coisas a gente vai se arrumar ou não, e que há outras a gente segue adiante. E termino assim dizendo, tem parente, tem gente que a gente tem que manter bem. E Jesus sempre pede que a gente queira os outros bem, inclusive os nossos inimigos, e às vezes será bem longe de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.